dia. É uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, dessa vez para trazer uma porção da palavra de Deus para a nossa vida. E nesse dia tão interessante, né, a respeito do que nós já cantamos e ouvimos aqui, por exemplo, com as músicas. Essa música que a gente acabou de ouvir, essa música especial, me lembrou, eu imagino que seja o episódio que motivou o autor da música a escrever, de Pedro e os seus parceiros de trabalho lá, na pescaria infrutífera, que ficaram a noite toda pescando, e Jesus fala, olha, volta a jogar as redes. E é um desafio para um pescador que passou a noite toda trabalhando, ouvir um cara que nunca pescou, ou que não estava lá no meio deles, falar, vai lá e joga a rede de novo. Ou seja, Jesus não conhecia a estrutura de um empreendimento de pesca. Jesus não era visto no meio dos pescadores. Ele era um rabino, um líder que estava passando ali pela Galileia, trazendo vários ensinamentos. E aí ele fala aquilo, é interessante a resposta de Pedro, que Pedro ele fala assim, olha, tem alguma coisa diferente aqui. Pelo fato de você estar falando isso, por ser você quem está falando, eu vou lançar as redes de novo. E aí nós temos aquela experiência da pesca maravilhosa, que o barco de Pedro não comportava os peixes, ele teve que chamar outros barcos para auxiliá-lo, para tirar os peixes da água. Então esse Jesus que nós conhecemos através do Evangelho, que nós conhecemos através daquilo que é falado ali no próprio, na sequência do Evangelho, por exemplo, no livro de Atos, quando ele aparece em situações inusitadas e especiais, né? No início ele sendo levado aos céus, depois ele aparecendo para o apóstolo, que ainda não era apóstolo, era perseguidor da igreja, Paulo, e ele tem aquele encontro maravilhoso com o apóstolo Paulo, que vai transformar a vida dele. E o que eu queria trabalhar com os irmãos hoje é justamente sobre essa questão que envolve persistência e resiliência, baseado numa das cartas deste Paulo, que eu falei agora por último. Paulo tem um histórico de perseguidor da igreja, alguém que participou da morte de um dos apóstolos, na verdade de um dos discípulos de Jesus. Ele não era apóstolo, ele foi, Estevão foi colocado como um dos diáconos da igreja, e Paulo diz o texto bíblico de Atos que estava lá assistindo quando Pedro foi apedrejado, quando Estevão foi apedrejado. Ele estava presente no evento. E aí Paulo se encontra com Jesus na estrada de Damasco, tem uma transformação na sua vida, e a sua vida passa por tudo que você imaginar e puder pensar. Ele passa por um período de aprendizado, ele passa por um período de, vamos dizer assim, mais ímpeto, mais ânimo, mais força no seu ministério. Se você olhar as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele é o maior autor, ou seja, o mais prolífico autor do Novo Testamento, escreveu 13 cartas, e nenhuma referência com o número, tá? É só o fato de que tem 13 cartas dele ali, não estou fazendo nenhuma propaganda, mas ele escreve as cartas, e se você coloca elas na ordem ministerial, você vai perceber um tom, uma mudança de tom do apóstolo Paulo, porque a idade vai preparando o apóstolo Paulo ao longo da trajetória. E essa é a nossa realidade também. É a realidade da igreja. A igreja, ela não pode e não deve ficar estagnada na posição em que ela encontrou o Senhor. Ou seja, quando você tem a sua vida atingida por esse amor, por esse evangelho transformador, ainda que você tenha a certeza e a garantia da sua salvação, não é para você ficar parado. Persistência e resiliência. E nós vamos falar da carta do apóstolo Paulo, uma das últimas da sua vida ministerial, carta escrita à igreja em Filipos, que é uma região do norte da Grécia, não é? Na época ficava no que era chamado de Macedônia, e a experiência do apóstolo Paulo para chegar àquela igreja, ele estava na sua segunda viagem missionária, e caminhando ali pelas igrejas que ele havia fundado com Barnabé na primeira viagem, ele tem um descompasso, uma discussão de formas de como deveriam fazer a trajetória deles. Barnabé queria levar um sobrinho dele, João Marcos. Paulo falou que João Marcos não deveria ir porque havia abandonado eles na primeira viagem. Paulo e Barnabé entram em desacordo. Barnabé acaba indo com João Marcos para a ilha de Chipre,
e Paulo vai sequência depois com Silas, fazendo a sua viagem, segunda viagem, pelas igrejas que ele havia fundado. Então, quando ele passa na região que ele havia passado, que é a região da Galácia, ele atravessa os montes chamados Montes Tauros e quer entrar na Ásia Menor, que é a cidade de Éfeso, por exemplo. E o Espírito não permite. Aí ele quer ir para o norte, a região de Ponto e Bitínia, que ficam ao norte do território da Turquia. O Espírito não permite. E ele acaba chegando, atravessando o meio. Ele fala que ele contorna a região da Ásia e chega numa cidade chamada Troade. E em Troade, o apóstolo Paulo tem um sonho com uma pessoa vestida em trajes da Macedônia, dizendo: passa para o nosso lado, vem aqui, precisamos da sua ajuda. O apóstolo Paulo entra no barco e vai para a região da Macedônia. E lá nessa cidade de Filipos, ele funda uma igreja, primeira pessoa a ser alcançada pelo evangelho no território que é chamado de território europeu, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E Lídia se converte e permite que uma igreja seja fundada na sua casa. E essa igreja, provavelmente, que o apóstolo Paulo está escrevendo. E por que eu falo que essa carta é uma das últimas cartas do apóstolo Paulo? Porque ela faz parte de um conjunto de 4 cartas, chamadas cartas da prisão. No final do livro de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém no final da sua terceira viagem. E muitos estudiosos dizem que essas cartas, as 4 cartas que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, foram escritas no período em que o apóstolo Paulo esteve encarcerado. E você percebe, se você comparar o texto e a temática da carta aos Gálatas, que é considerada a primeira carta do apóstolo Paulo, para essa carta aos Filipenses, o tom, a voz do apóstolo Paulo mudou. A mensagem continua a mesma. A mensagem continua: Jesus Cristo é a única salvação, vocês precisam seguir os seus ensinamentos, mas o tom mudou. Tanto que essa carta, ela foi denominada a carta da alegria. Como assim a carta da alegria se o apóstolo Paulo está na prisão? O que isso significa? Como que a gente pode entender isso? Porque quando você lê o conteúdo da carta, o apóstolo Paulo ele não tem nenhuma repreensão à igreja. Ele tem alertas, ele tem congratulações, ele tem, vamos dizer assim, dá os parabéns à igreja em vários momentos. Mas essa era uma igreja que havia entendido um pouco melhor essa mensagem que ele trouxe, estava vivendo de acordo com essa mensagem. Diferente de outras igrejas, como por exemplo a igreja aos Coríntios, a igreja de Corinto. Aliás, tudo que envolve Corinto, Corinthians, sempre é um problema. Esse nome tem alguma coisa amarrada no pé dele, não é possível. Mas assim, a igreja aos Coríntios deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Ele teve que escrever 2 cartas e nós sabemos que pelo menos mais uma se perdeu, porque ele cita essa carta na primeira carta. Na primeira carta ele diz: como eu já lhes escrevi anteriormente, então essa carta nós não temos. Ou seja, alguns estudiosos falam de 4 cartas à igreja em Corinto. Mas foi uma igreja extremamente importante na caminhada do evangelho, na caminhada do avanço do cristianismo na Europa. E aqui, na carta que ele escreve à igreja em Filipos, nós precisamos só entender o que tem nessa cidade. O que é importante a gente conhecer dessa cidade para entendermos vamos dizer assim, a atenção distribuída do apóstolo Paulo a essa igreja. A cidade ela tinha sido fundada por um povo que depois foi conquistada pelos macedônios, mas foram os trácios, de uma das regiões da Grécia, e os trácios eles fundam essa cidade em 358, quando Filipe II, que é o pai de Alexandre o Grande, Filipe II conquista a cidade. E aí quando ele conquista essa cidade, ele renomeia a cidade para Filipos, em sua homenagem. Em 42, no ano 42 a.C., existe uma batalha muito importante nessa cidade, que foi uma batalha entre os exércitos de Marco Antônio e Otávio contra Brutus e Cássio. Brutus e Cássio foram os que arquitetaram o assassinato de Júlio César. Eles matam Júlio César num complô com o Senado romano, e Brutus e Cássio fogem e são perseguidos por Marco Antônio, e é lá nessa cidade que Marco Antônio vence os exércitos de Brutus e Cássio. E aí o que acontece? Por isso que eu estou falando essas coisas, para vocês entenderem.
vários dos generais e dos soldados que lutaram nessa batalha viram os campos e a região de Filipos e acharam uma região muito agradável. Então, quando eles se aposentavam do exército romano, eles iam e se estabeleciam lá naquela região de Filipos. A quantidade de cidadãos romanos naquela região foi tão grande que a cidade ganhou o status de ius Italicum, ou seja, solo italiano. É como se o cidadão de Filipos tivesse os mesmos direitos de um cidadão habitando em Roma. Vocês lembram qual era a diferença? Isso está escrito inclusive no texto bíblico. Quando o apóstolo Paulo vai ser castigado em Jerusalém e o soldado pega lá o chicote para bater nele, o apóstolo Paulo só fala uma coisa para ele: você vai bater num cidadão romano sem julgamento? No mesmo momento, os cara para e segura o chicote. Ele, opa, como assim você é cidadão romano? Eu tive que pagar uma nota altíssima para conseguir comprar a minha cidadania. E aí Paulo fala, eu tenho de nascimento. Eu nasci cidadão romano. Então, para vocês terem noção do que significava uma pessoa ser cidadã romana nessa cidade. Então, Filipos tem essa importância. E aí, os filipenses são alertados para eles relembrarem qual é a sua verdadeira cidadania. Não é a cidadania romana, não é a cidadania que importava na época do Império, mas a cidadania dos céus. Você vai encontrar esse tema sendo tratado nessa carta. Mas no capítulo 3, que é o período, o capítulo que eu quero trabalhar com os irmãos, o apóstolo Paulo traz algumas recomendações extremamente importantes para a nossa caminhada, para a nossa vida aqui no período em que nós estamos vivendo. E ele começa ali, logo no início do capítulo 3, no primeiro verso, apresentando uma das características da forma judaica de ensinar as pessoas. Se você tiver um tempinho depois, perceba como isso está presente no Salmo 136. O Salmo 136 é um salmo muito bonito. Eu não vou ler o salmo todo, na verdade, porque ele é um salmo grande, mas se vocês lerem o Salmo 136, ele tem uma característica, que é a mesma característica que o apóstolo Paulo aponta aqui, que é o seguinte, o texto diz, começa assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Essa frase, o seu amor dura para sempre, vai ser repetida em todos os versos desse salmo. A repetição faz com que você memorize e que você firme essas coisas no seu coração. Então o apóstolo Paulo, no primeiro verso do capítulo 3, diz, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. E aí ele começa a apresentar o que ele já havia dito e que está novamente falando à igreja, para que essa igreja fixe essas coisas na sua mente, fixe essas coisas no seu coração, dizendo o seguinte, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal e cuidado com a falsa circuncisão. Ele está alertando a igreja para que ela atente para a aparência desses que dizem seguir a lei e não pense que apenas imitar o comportamento deles é algo que a igreja deva se satisfazer. Ou seja, ele fala que esses que são cães, que se você tem cachorro não tem nada a ver com isso, ele não está dizendo que você tem que tomar cuidado com o seu cachorrinho, mas na verdade é que aquelas pessoas que têm um comportamento como um cão, um comportamento traiçoeiro, pessoas que praticam o mal deliberadamente e que falam dessa falsa circuncisão. Havia um problema nas igrejas da época que muitos judeus foram convertidos ou se achegaram ao evangelho depois que a igreja se espalhou ali, que Jesus vai aos céus e a igreja se espalha, isso é narrado no livro de Atos, mas depois a igreja começou a enfrentar um problema que era o quê? As pessoas que vinham da religião judaica diziam, tudo bem, vocês podem crer nesse Jesus, nós podem crer que ele é o Messias, mas se vocês não seguirem a lei, vocês ainda estão em falha. Por isso vocês precisam fazer a circuncisão que Abraão fez lá atrás, vocês precisam fazer os rituais do sábado, do Shabat, vocês precisam comer somente os alimentos permitidos pela Kashrut, que é a lei da alimentação. Vocês não podem romper com a lei, porque se vocês romperem com a lei, vocês não estão completamente salvos.
E aí o apóstolo Paulo aos Gálatas, que é o tema principal da carta dele, vai falar e discorrer qual é o papel da lei. Nós não vamos tratar disso aqui hoje, vale a pena depois você dedicar um tempinho e ler a carta. É uma carta curta, são 5 capítulos só. Então, essa falsa circuncisão é um problema. A gente pode trazer para os nossos dias como aquelas pessoas que aparentemente querem servir a Deus, mas só servem a Deus do jeito delas. Só servem a Deus se for dessa forma, desse jeito. Ou então colocam um monte de outros empecilhos além. Não, olha, você não pode se vestir assim, porque lá na igreja o pessoal não se veste assim. Você tem que cumprimentar o irmão com a mão direita, porque com a mão esquerda está errado. Você não pode mandar subir o ar-condicionado ou abaixar. Graças a Deus o irmão abaixou o ar-condicionado aqui. Maravilhoso. Colocam um monte de coisa. E eu estou falando de coisas banais, mas tem coisas que são de ordem prática. Nós precisamos cantar tais músicas. Nós precisamos fazer tal coisa. Como se isso fosse o cerne do evangelho. Não é. A falsa aparência de serviço, ela é combatida pelo coração quebrantado. Você percebe se a pessoa realmente teve a sua vida transformada quando surge uma situação em que ela vai, por exemplo, tomar prejuízo. Se essa pessoa não tem o coração transformado, ela não vai querer ficar no prejuízo. Paulo fala isso com muita clareza aos coríntios, quando eles tentavam levar as suas causas diante do tribunal. E aí ele diz, será que não tem alguém inteligente o suficiente para julgar as causas de vocês aí na igreja? Será que não é melhor tomar o prejuízo do que você expor o nome de Cristo à vergonha? O que os de fora vão pensar quando a igreja está brigando entre si? Então ele alerta para esse cuidado e ele aponta o caminho que nós devemos seguir a respeito dessa confiança, porque aqui nós estamos falando de circuncisão, e a circuncisão o que era? Era uma marca na pele, era uma marca na carne, porque você cortava uma parte do prepúcio do homem para mostrar que ele pertencia à casa de Abraão. Então essa marca de pele, o apóstolo Paulo ele vai falar, porque, olha o que diz o verso 3, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. E ele vai falar de si mesmo, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo apresenta as suas credenciais. Pô, se tem alguém que pode confiar na ação e na forma como as coisas devem ser feitas, como foram ensinadas, sou eu, porque eu fiz tudo. Eu sou do povo de Israel, fui circuncidado ao 8º dia, eu pertenço à tribo de Benjamim, eu sou zeloso com relação à religião dos meus pais, eu persegui a igreja para você ver o nível de zelo, e eu não apenas persegui, mas eu estudei a lei a ponto de me tornar um fariseu, que eram, a gente às vezes acha que Jesus pegava muito no pé dos fariseus, eles eram os melhores que tinham na época, eram os que mais se preocupavam em interpretar a lei corretamente. Só que eles criaram um corpo de interpretação que apoiava a forma de vida que eles estavam vivendo. Por isso Jesus tinha tantos embates com eles. Por isso que Jesus falava, apontava, olha, vocês estão fazendo isso aqui e estão esquecendo o que está do lado de cá. E o apóstolo Paulo utiliza isso para dizer, olha, eu fiz tudo o que a lei e o que a minha sociedade, os meus irmãos esperavam. E às vezes a gente pode cair no mesmo erro. Achar que nós estamos seguindo tudo que a regra que a nossa comunidade colocou, todas aquelas formas que a sociedade vive, se eu executar aquilo fielmente, eu estou ok com Deus. Mas aí o apóstolo Paulo ele demonstra um desprendimento. Não falei para vocês que ele está no final da sua jornada? Que a sua cabeça está transformada? Essa prisão de Paulo deveria ter sido a 2ª ou a 3ª já. Ele já sabia o que era estar preso, já sabia o que era sofrer pelo evangelho. E olha o que ele fala. Está vendo todas essas coisas que eu falei para vocês aqui que eu fiz? Tudo isso que me daria essa garantia de estar servindo de uma forma correta? Mas o que para mim era lucro, diz o verso 7. Passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso,
Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E o apóstolo Paulo está falando isso da onde? Da prisão. Um outro texto vai dizer que provavelmente o apóstolo Paulo tenha sido casado, e ele até reclama, vamos dizer assim, expõe o seu coração quando ele diz: será que eu também não gostaria de levar a minha esposa como os outros apóstolos também levam? Na carta aos Colossenses ele vai falar isso. Ou seja, é possível que o apóstolo Paulo tenha perdido a sua liberdade, tenha perdido a sua família, tenha perdido riquezas, os seus bens, e agora está encarcerado sem encontrar alguém que o defenda, porque ele apela a César e ele vai ser levado a Roma para falar diante de César. Não havia quem o defendesse naquele momento. E aí ele diz que tudo aquilo que ele fez pela lei, tudo aquilo que ele fez querendo seguir os preceitos da lei, demonstrando que ele acreditava, que ele pertencia àquele povo, ele considerou tudo aquilo ali como perda. E olha o que diz o próximo pedaço do versículo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Sabe o que significa esterco em grego? Esterco mesmo. Cocô de vaca. A imagem é essa. A imagem é essa. Tudo aquilo que vocês podem achar que vale alguma coisa com relação a comportamento, com relação à atitude, se isso não for o que me faz ser encontrado em Cristo Jesus, eu considero como esterco. Ter uma boa aparência perante os irmãos, ter uma boa vida social, estar num status positivo na minha empresa, ter um cargo de confiança, ter um cargo alto, ter um bom veículo, ter uma boa casa, ter um bom salário, frequentar bons lugares. Aquilo que muitas vezes a gente olha para a pessoa e fala: essa pessoa é abençoada por Deus. Essa pessoa está bem com Deus, porque olha como ele está vivendo. Se isso não for o que vai te levar a ser encontrado em Cristo Jesus, considere tudo como esterco. É só isso que importa para o apóstolo Paulo. E aí ele continua dizendo: não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E esse é um tema muito próximo do coração do apóstolo Paulo. Porque ele, como ele diz aqui, que era um judeu da tribo de Benjamim, que seguia todos os preceitos da lei, era o caminho pelo qual eles entendiam que iam chegar a Deus. Era o caminho que eles entendiam que, se eles cumprissem todos esses preceitos da lei, tudo aquilo que a lei mandava, Deus os consideraria tzadik, é a palavra hebraica, justos. Abraão foi justificado diante de Deus. Só que Abraão não foi justificado pela lei, porque a lei nem existia na época de Abraão. Ele é justificado apenas pela fé. E aí o apóstolo Paulo está falando isso. Ou seja, a lei, a justiça que eu me amparo, que eu me coloco, ela não é a justiça que vem da lei, mas a que vem do próprio Deus, que me outorgou a justificação através da fé em Cristo Jesus. Então, quando alguém diz que está em Cristo Jesus, alguém colocou a sua confiança nele, ele não mais caminha preocupado se está cumprindo um corpo de regras. Ele caminha preocupado se ele está sendo encontrado em Cristo Jesus. Se ele está obedecendo aos mandamentos de Cristo Jesus. Se ele está vivendo da forma e do modo que o próprio Senhor Jesus colocou aqui na terra para nós vivermos. Esse modo que é, vamos dizer assim, destrinchado pelo apóstolo Paulo. E aí ele continua dizendo no verso 10, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E esse é um tema que a gente normalmente evita. Morrer por Cristo. Morrer por Cristo.
Nós vivemos num país em que temos liberdade religiosa. Nós vivemos num país que tem muita perseguição religiosa. Pessoas que querem andar fielmente da forma que Jesus andou, querem viver fielmente, plenamente o evangelho que traz a salvação, vão ser perseguidas, inclusive dentro da igreja. Ouçam bem o que eu estou falando. Não é lá fora, mas aqui dentro também vai ter perseguição. Eu não consigo nem enumerar quantas vezes nós fomos assim considerados loucos por querermos ajudar certo tipo de pessoa, que as pessoas julgavam, tipo assim, esse cara é maluco, o que a igreja está fazendo com ele? Esse cara está aí para enganar a igreja. E a pessoa chega e pede ajuda para a gente. E às vezes a gente tira do próprio bolso para ajudar a pessoa. Se a pessoa vai enganar a igreja, esse é um problema dela com Deus. Agora se eu tenho a oportunidade de abençoar, eu vou abençoar. Nós temos uma pessoa na igreja na nossa igreja lá, que tem algumas dificuldades pessoais, dificuldades familiares. Mas ele já entrou em lugares de nível de perseguição, os 50 países mais perseguidores dos cristãos do mundo, ele entrou no número 2 da lista. Ele tem as dificuldades dele. E ele está abençoando pessoas num lugar que eu não vou entrar. E não é porque eu não tenho coragem, não. É porque eu não tenho coragem mesmo. Eu tenho uma filha. Eu fico pensando nisso. Falo, se eu vou lá, eu não saio, e aí? O que acontece depois? E Deus usa os loucos para fazer esse tipo de coisa. Tem uma senhora que apoia um trabalho com moradores de rua embaixo de viadutos na cidade de São Paulo. Chamamos ela para poder pertencer à igreja. Ela falou, não quero não. Eu acompanho vocês pela internet. Mas o trabalho lá ela está fazendo. E eu vou falar para ela, você está errada, porque você não é membro da minha igreja. A gente se prende a regras, a modelos, a formas. E as pessoas estão precisando de ajuda e de salvação. É por isso que o apóstolo Paulo fala isso com tanta clareza. Ele diz o seguinte, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e participar em seus sofrimentos. A igreja que não sofre, a igreja que não passa por sofrimento, é uma igreja que precisa rever os seus conceitos de cristandade. É uma igreja que precisa rever se está realmente pregando e vivendo Cristo em todos os momentos da sua vida. E aí o apóstolo Paulo, eu acho uma das coisas mais interessantes desse capítulo, porque ele poderia falar, vocês estão vendo? Eu estou dando uma lição para vocês, aprendam, sigam meus conselhos, vocês estão aí fazendo tudo errado e eu estou aqui fazendo tudo certo. Mas olha o que ele fala no finalzinho desse capítulo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E aí você vê a resiliência do apóstolo Paulo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E essa é a missão da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da Igreja Batista Pérola dos Mares, eu estou falando de cada um de vocês que está aqui. Essa é a missão individual de cada um. Esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa vida. Se nós formos morrer no caminho, amém. Deus cuida dos que ficam. Uma coisa eu tenho certeza, a gente vai se encontrar lá no céu. E ele termina o capítulo dizendo o seguinte: você não precisa brigar com aqueles que não pensam igual a você. Você não precisa arrumar briga só porque a forma que você está vivendo, que é essa forma que a gente está apresentando aqui, gera conflitos na igreja. Mas você precisa confiar que Deus mesmo vai resolver o problema. Olha como ele termina. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá.
Deus vai esclarecer. De uma forma ou de outra, Deus vai esclarecer, seja pela experiência pessoal da pessoa, ou seja por uma outra pessoa que vai mostrar o erro daquele que pensa diferente. Mas a verdade é que não dá para viver o evangelho de outra forma. Não há outra forma de viver o evangelho. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu vou encerrar pulando um capítulo para trás. Tem um trecho da Bíblia, toda vez que as pessoas me perguntam qual o texto da Bíblia que é mais impactante para você, eu ouço de muitas pessoas, João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, que é um texto bastante clássico, né, a respeito da missão de Deus no mundo. Mas para mim o texto que mais me impacta é Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao verso 11, que diz o seguinte, eu vou ler o texto todo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto me traz duas lições que eu acho que, se vocês guardarem só isso, para mim, valeu tudo que eu falei aqui. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, prosseguindo para o alvo. Esse texto aqui do capítulo 2 de Filipenses, ele me diz duas coisas muito claras. Que o Senhor da glória, o Senhor da história, aquele que, por quem tudo foi feito e foi criado, como diz João no seu primeiro capítulo do seu evangelho, ele não se apegou ao fato dele ser Deus. E ele se tornou servo. E ele não só se tornou servo, mas um servo que morreu no meu lugar. Se esse Senhor da glória se tornou servo, quem sou eu para querer ser qualquer outra coisa? Quem sou eu para querer ser qualquer outra coisa? E o segundo ponto que esse texto me diz é que todo joelho vai se dobrar diante do nome do Senhor Jesus. E isso não quer dizer apenas uma questão positiva. Nós que confiamos e que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, vamos dobrar o joelho diante dele. Mas aqueles que se negaram também vão dobrar o joelho. A nossa missão é levar o maior número de pessoas a conhecer esse Jesus antes desse dia. E é para isso que a igreja de Cristo foi chamada. Eu quero orar por você. Baixe sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque temos a oportunidade e o privilégio de sermos teus seguidores, de vivermos esse evangelho, de termos a nossa vida impactada e transformada pelas verdades que encontramos no teu evangelho. Mas nós temos uma missão muito clara, apresentada aqui pelo teu servo Paulo, quando ele diz que nós devemos esquecer as coisas que ficam para trás e prosseguir para esse alvo de conhecer a Cristo, de sermos encontrados nele e de participarmos dessa soberana vocação que tu fazes no nome do teu Filho Jesus. Ó Pai, ajuda essa igreja, ajuda cada um de nós a nos reconhecermos incapazes, a reconhecermos falhos, mas confiarmos não na nossa força, não na nossa capacidade, mas apenas no teu Santo Espírito agindo através de nós. E que nós possamos ser, como diz aqui o apóstolo Paulo, refletores dessa mensagem maravilhosa e gloriosa, onde quer que nós estejamos. Que pessoas possam conhecer a Cristo através das nossas vidas, através do nosso comportamento, através de como nós levamos todos os assuntos dessa existência nossa. E não deixe, ó Pai, que nós esqueçamos que a nossa cidadania, ela não é uma cidadania terrena, ela é uma cidadania celestial. E que nós estamos aqui como peregrinos, e quanto peregrinos, devemos levar esse conhecimento ao maior número de pessoas, para que quando elas dobrem o joelho diante de Cristo Jesus, elas possam louvá-lo como Salvador das suas vidas. Assim eu oro, no nome de Cristo Jesus. Amém.